Hoje, o título da Palavra de Deus que vocês e eu iremos estudar juntos é Deus nos vigia. Com este tema, vamos tomar um tempo para estudar a Palavra de Deus. Às vezes, os nossos membros de Sião mostram hábitos que são aprendidos no mundo. Nós estamos no processo de sermos limpos e de corrigirmos esses hábitos, um por um, em Deus, através das suas palavras. E nós estamos mudando para ter os comportamentos corretos que Deus quer. Um irmão pregou as palavras de Deus ao seu colega de trabalho e o guiou ao batismo. Mas este não tinha abandonado as coisas que costumava fazer antes de receber a verdade. Por isso, o irmão lhe disse: "Você não sabe que Deus é uma câmera de vigilância?" Pessoal, Deus é uma câmera de vigilância. Ele continua vigiando quais coisas? Todas as nossas obras e condutas. Ele sabe de tudo. Ele não continua vigiando apenas as nossas obras, mas também o que de nós? Nossa mente e nossos pensamentos. Na câmera de vigilância de Deus, todas as nossas obras são registradas. Já que Deus é uma câmera de vigilância, todos nós devemos percorrer o caminho correto da fé que pode ser aceito por Deus. No passado, as pessoas más podiam frequentemente esconder seus crimes porque não havia muitas câmeras de vigilância. Contudo, agora que as coisas são pegas nas câmeras de vigilância, as fraudes são pegas. E quando há um acidente de trânsito, já que tudo foi registrado, as pessoas podem ver de quem foi a culpa. Aqueles que cometeram o erro não podem evitar a responsabilização. É por isso que as câmeras de vigilância são assustadoras. Contudo, para as pessoas cuja vida é sempre justa, não importa se tem uma câmera de vigilância ou não. É algo terrível apenas para criminosos. Deus nos vigia continuamente para nos guiar ao caminho justo e corrigir os nossos pensamentos errados. Então, quando o irmão disse: "Você não sabe que Deus é uma câmera de vigilância?" Essas palavras trouxeram uma grande compreensão ao seu colega de trabalho e também aos membros da família de Sião que ouviram isto. Vamos abrir juntos o Salmo de número 33 e encontremos a vontade de Deus. Vejamos o Salmo 33, verso 11. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para sua herança. O Senhor faz o quê? Olha dos céus. Isso significa que Deus nos vigia do céu. Diz que o Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens. É fácil para as pessoas pensarem: ao meu redor, não posso nem ver Deus me olhando. É escuro aqui. É tudo fechado aqui. Contudo, Deus está sempre conosco onde quer que estejamos. A qualquer hora, em qualquer lugar e ambiente. Deus quer que façamos o bem, seguindo a sua vontade. Nós podemos perceber isso através do escritor de Salmos. Deus está sempre olhando dos céus. Ele nos vê. Ele está sempre vigiando a nós, os seres humanos. A Bíblia diz que até mesmo os fios de nosso cabelo são todos contados por Deus, não é? Algum de vocês sabe quantos fios de cabelo tem? Não sabemos quantos temos, mesmo que seja nosso próprio cabelo. Contudo, Deus conta todos eles. Deus tem tanta atenção como essa para conosco, os seus filhos.
Antes, nós não podíamos seguir a Deus porque não o conhecíamos, mas agora nós o conhecemos, sendo ensinados com a palavra de Deus. Por isso, nós, filhos de Sião, devemos renascer todos os dias através do que aprendemos. No Salmo 53, verso 1, nos ensina que Deus está sempre conosco e sempre nos vigia. 53, verso 1. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Algumas pessoas pensam: onde está Deus? Eu não posso vê-lo. Deus disse que tais pessoas são as mais insensatas aos olhos de Deus. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam iniquidade. Já não há quem faça o bem. Do céu, olha Deus para quem? Deus olha do céu e vê e vigia todas as pessoas, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Deus observa tais pessoas todos os dias e dá ouvidos às orações daqueles que oram sinceramente a Deus. Desta maneira, Deus está guiando e operando a salvação da humanidade. Nós podemos confirmar isso nos Salmos 33 e 53. Já que Deus nos vê e nos vigia, vamos todos fazer esforços para sempre ficarmos diante de Deus na posição de Abel e não na posição de Caim. Vejamos juntos o ensinamento da Epístola de Paulo aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Isso significa que toda a criação é revelada e exposta a Deus, certo? Coisa nenhuma é escondida da presença de Deus. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Isso significa que nada pode ser escondido de Deus e que tudo é revelado diante dele, certo? Portanto, nós devemos ter a correta mentalidade e corretas obras diante de Deus e percorrer o correto caminho da fé. Esperando pelo reino dos céus que se aproxima, nós precisamos sempre pensar: que tipo de pessoa Deus considerará como mais preciosa e que tipo de pessoa Deus exaltará acima do céu? Que tipo de obra tais pessoas fazem? Que tipo de pensamento tais pessoas têm? E que tipo de caminho de fé percorrem? Hoje nós iremos estudar a palavra de Deus com o tema Deus nos vigia. A seguir vejamos Jeremias capítulo 16. Capítulo 16, versículo 16. Eis que mandarei muitos pescadores, diz o Senhor, os quais os pescarão. Depois enviarei muitos caçadores, os quais os caçarão de sobre todos os montes, de sobre todos os outeiros e até nas fendas das rochas. Porque os meus olhos estão onde? Ele está vigiando todos os seus atos. Porque os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos. Ninguém se esconde diante de mim, nem se encobre a sua iniquidade aos meus olhos. Nada pode ser escondido de Deus. Nosso coração, nossa mente e nossas obras são todas expostas a Deus. Versículo 18. Primeiramente, pagarei em dobro a sua iniquidade e o seu pecado, porque profanaram a minha terra com os cadáveres dos seus ídolos detestáveis e encheram a minha herança com as suas abominações. Pessoal, Deus conhece não apenas as nossas obras que são expostas, mas também o nosso coração, que temos no interior de nós.
Deus sempre corrige nossos pensamentos errados e nos guia ao caminho correto. Ele preenche o que nos falta através do Espírito Santo e sempre nos guia ao caminho onde possamos ser abençoados. Nós devemos crer nisso. Vamos continuar com Jeremias, capítulo 23, versículo 23. Acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor. Porventura, não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Deus continua nos fazendo saber, através de muitos profetas, que não podemos nos esconder dele. E agora, vejamos Daniel, capítulo 2. Daniel, capítulo 2, versículo 17. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então, foi revelado o mistério a Daniel, numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É Ele quem muda o tempo e as estações. Remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele faz o quê? Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas. Não importa quão escuro seja um local sem luz, Deus sabe o que se passa nas trevas, e com Ele mora a luz. Em Daniel, capítulo 2, Deus claramente nos faz saber que Ele revela as coisas escondidas e que Ele sabe o que se passa nas trevas. Vamos continuar com Apocalipse, capítulo 2. Deus realiza muitas obras poderosas. Dentre elas, vamos confirmar que Deus nos guia ao céu, enquanto vê o nosso coração, nossas palavras e nossas obras, bem como a nossa fé. Vamos para Apocalipse, capítulo 2, versículo 23. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Ele sabe tudo. Deus disse que sabe até as coisas que pensamos que ninguém viu e que somente nós conhecemos. Deus verifica todas as coisas ocultas e as conhece. Deus retribuirá a cada um de nós de acordo com as nossas obras no dia do juízo. Pessoas justas de acordo com a sua justiça e pessoas más de acordo com a sua maldade. Por esta razão, podemos dizer que todas as horas e todos os dias que nos são dados são muito importantes, certo? E se forem registradas no nosso livro de obras apenas obras más, em determinado dia, de determinado mês, de determinado ano, ele chutou uma mulher grávida, e em outro dia, ele cravou uma estaca nas abóboras de alguém. E se forem registrados, seguidamente, tais maus atos, Deus punirá as pessoas más, segundo as suas más obras. Agora, o eterno reino de Deus está se aproximando. Nós, filhos de Sião, devemos acumular mais obras graciosas de fé, para que possamos receber mais galardões celestiais. Vamos para Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta.
de cuja presença fugiram a terra e o céu. E não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé, diante do trono. Então, se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo o quê? Já que Deus disse que seríamos julgados segundo o que fizemos, conforme o que se achava escrito nos livros, cada momento, desde a hora que acordamos de manhã até a hora que vamos para a cama, tudo está sendo registrado. Eu ouvi que, hoje em dia, a taxa de detecção de crimes está aumentando muito neste país. As pessoas dizem que a razão é porque as câmeras de vigilância registram bem. Assim que um criminoso vê o que foi registrado na câmera de vigilância, ele diz: eu sinto muito, eu fiz isso, eu menti que não fiz. Eles não podem deixar de confessar os seus crimes imediatamente. Esse é o papel das câmeras de vigilância, não é? Até as coisas desta terra são assim. Então, quanto mais precisamente Deus estaria registrando nossas obras nos livros do mundo espiritual? Cada ato que fazemos hoje e cada um de nossos pensamentos, todos estes estão sendo registrados e expostos a Deus. Até mesmo as coisas que pensamos que ninguém viu e que somente nós sabemos, são todas registradas nos livros com os quais Deus nos julgará, pois Deus sabe tudo. Nestes dias, podem-se ver até mesmo as ações que as pessoas estão realizando em lugares escuros, ao usar câmeras com infravermelho. Nosso Deus disse aqui: Deus julga cada pessoa segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Nós devemos entrar na glória dos justos e nunca estar envolvidos no julgamento dos perversos ou receber uma punição de Deus. Versículo 13. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Aqui também está escrito, segundo as suas obras. Deus está sempre vigiando nossas pequenas e grandes obras e nossa maneira de falar. Assim, devemos manter o passo da fé belamente como filhos de Deus. Quando se trata da nossa fé e da nossa vida diária, também. Pessoal, ainda que seja um príncipe herdeiro, que herdou o sangue do rei, se ele tem um mau comportamento e uma mentalidade errada, ele é destronado. Da mesma maneira, ainda que fôssemos criados, herdando a carne e o sangue de Deus, se nossos registros na câmera de vigilância celestial ou nos livros das obras são cheios de obras piores do que os malditos do mundo, então Deus nos excluirá sem exceção. Deus nos julgará segundo as nossas obras. Vejamos todos juntos Mateus capítulo 16. Em muitas partes diferentes da Bíblia, está escrito repetidamente que Deus nos retribuirá conforme as nossas obras. Mateus capítulo 16, versículo 26. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e, então, retribuirá a cada um conforme o quê? Conforme as suas obras. Deus disse que retribuirá a cada um conforme as suas obras. Então, quando julgar no último dia, Deus dará as bênçãos aos membros de Sião que pregaram com muita diligência, conforme as suas obras de pregação.
e aos membros que oraram com muita diligência, conforme as suas obras de oração sincera. Além disso, Deus abençoará os membros que fizeram concessões aos outros conforme tais belas e graciosas obras. E também dará as bênçãos aos membros que se sacrificaram e consideraram os outros em prol de uma harmoniosa união fraternal, conforme as suas obras de consideração. Devemos sempre nos lembrar de que tudo isso está escrito na Bíblia. Deus é uma câmera de vigilância sempre, a do Reino Celestial. Nosso planeta Terra parece grande aos nossos olhos, mas é um pequeno ponto quando é visto da Pátria Celestial. As coisas que acontecem neste minúsculo espaço podem ser totalmente vistas, mas nós entendemos mal que o que está acontecendo aqui é algo que está acontecendo em um lugar muito vasto. Deus continua nos vigiando. Nossas obras, nossa mentalidade e nossa fé. Deus observa tudo. Assim, nós não devemos nos satisfazer com o conforto mundano e temporário, nem com a vida fácil e momentânea nesta terra. Nós precisamos sempre pensar, se voltarmos ao eterno lar celestial, com o que podemos agradar a Deus? Com o que Deus ficará sempre feliz em aceitar? Eu peço a vocês, mais uma vez, que pensem sobre isso e participem da obra que agrada a Deus, para que todos nós de Sião possamos ser testificados como bons, no dia em que voltarmos ao nosso lar celestial. Vejamos mais um versículo em Mateus, capítulo 28. Capítulo 28, versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ide a todas as nações, e as ensinai a guardar o quê? A guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O céu está se aproximando. Nossa vida nesta terra é realmente curta. A Bíblia diz que nossa vida é como o orvalho. O orvalho na ponta da erva, certo? Uma vez que nasce o sol, o orvalho logo desaparece. Assim, tão curta é a nossa vida. Não é longa. Nós nunca podemos dizer que nossa vida é longa, já que Deus conhece muito bem que nós recebemos uma curta vida. Ele nos diz que não percamos o nosso coração com as coisas desta terra, que desaparecerão logo. E sim coloquemos mais o nosso coração em ir ao nosso lar celestial, que durará para sempre, enquanto nos é permitido um tempo para dar glória a Deus. Aqui está a diferença entre os que compreenderam as coisas espirituais e os que não as compreenderam. Se as pessoas conhecem que a vida nesta terra é momentânea e que o reino dos céus é eterno e é o mundo original do nosso espírito, essas pessoas não podem deixar de ter fé. Além disso, essas pessoas podem entender quão abençoada é a obra espiritual. Mas, se as pessoas pensam que a sua vida é longa e que essa terra durará para sempre, serão faltosas em fé e faltosas em esperança celestial e pararão de pensar sobre Deus. Elas perderão todo o seu coração para as coisas físicas. Em outras palavras, elas são os que não ganharam compreensões espirituais. Até mesmo os que tinham grande autoridade nesta terra, todos desapareceram desta terra. Alguns nomes são lembrados apenas na história, mas, atualmente,
todos eles deixaram de existir nesta terra. O famoso Alexandre o Grande, o famoso Gengis Khan e Napoleão, que é mencionado por muitas pessoas. O nome deles é conhecido no mundo todo como conquistadores. Mas eles agora existem nesta terra? Todos já morreram. As pessoas ricas, todas desaparecem. As pessoas com muita autoridade no mundo, quando o tempo passa, todas elas desaparecem também. Todas desapareceram. A fúria deles podia ser grande, e a voz deles podia ser magnificente. Mas assim como os atores desaparecem do palco, assim que os seus papéis terminam, a vida de todos os seres humanos também desaparece. Nossa vida é assim. É muito curta. Lembrando quão curta é nossa vida, vamos sempre encontrar maneiras de dar graças e temer a Deus. E vamos valorizar os mandamentos, decretos, leis de Deus e segui-los. Deus está sempre nos observando. Vocês e eu, tenhamos em mente todas as palavras de Deus e creiamos que as palavras de Deus são a lei da vida que devemos guardar. Quando dizemos, Deus nos vigia, como uma câmera de vigilância, não precisamos ficar encolhendo os ombros, ponderando. Deus observa toda a minha vida pessoal também? Deus toma até mesmo o papel de câmera de vigilância? A razão de Deus estar sempre nos vigiando é para nos ajudar a não cair no caminho pecaminoso, e sim a andar sempre no caminho de justiça. Eu espero que todos os membros da família de Sião glorifiquem a Deus todo o tempo e sejam registrados na câmera de vigilância sempre com uma maior fé diante dos olhos de Deus. Nossa vida é muito curta. O ladrão à esquerda de Jesus teve um apego persistente a esta curta vida e ficou do lado deste mundo. Contudo, que tal o ladrão à direita? Ele esperava pelas coisas eternas. Ainda que fosse um momento curto, as suas compreensões foram totalmente diferentes. Eu espero que compreendamos o pai e a mãe corretamente, para que nenhum de nós se desvie do caminho da eterna salvação, o caminho ao céu, onde o pai e a mãe estão nos guiando. Esperando que acumulemos muitas belas conquistas e galardões de fé, fazendo boas obras, eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.